beleza. Demonstração feita à parte. Um dia eu faço isso no canal de maneira séria. Vamos falar agora sobre o texto Por que Socialismo do querido Betinho. Do Betinho Einstein. Do Betinho Uma Pedra. Rodrigo, eu tenho um Discord pro canal que foi completamente abandonado anos atrás, mas existe um Discord pro meu canal, sim. Mas vamos lá. Vamos ler o texto do... Ah, tá. Vocês querem que mude a luz. Então deixa eu mudar a luz. Pronto, agora estamos com a luz bonitinha aí. Deixa eu diminuir a temperatura do meu ar-condicionado que está muito quente. 22... Não, 21 graus é pouco. 22 graus tá beleza. Eu te passo, eu posto aqui depois o link do Discord do canal. Então vamos ler o texto do Betinho Einstein aqui para a gente poder falar. Então esse texto é o texto Por que Socialismo, do Albert Einstein, escrito em maio de 1949. Eu já li esse texto com o Gustavo Gaiofato numa live lá no História Cabeluda, mas fazia tempo que eu queria ler aqui com vocês de novo. Porque, primeiro, aquela versão que a gente leu no Gustavo Gaiofato era uma tradução minha do texto, que eu fiz correndo à tarde, então não era uma tradução das mais perfeitas. Eu queria ler, então, essa tradução no marxist.org, que é a tradução oficial do português para esse texto. E a segunda coisa que eu queria discutir um pouco aqui também, né? Porque, porra, é o meu canal, eu quero discutir isso aqui com vocês. E de novo, eu acho que é muito interessante que muita gente me fala que como é que um físico pode ser socialista ou comunista, sendo que o Betinho estava aí, e Betinho está aí, Oppenheimer estava aí, David Bohm estava aí, todos esses caras estavam aí e são físicos muito mais competentes do que eu vou sonhar em ser em toda a minha física, toda a minha vida. Então, vamos lá. Calma aí que alguém mandou uma mensagem. Não, o pessoal do grupo do trabalho está discutindo futebol. Então, vamos lá. Estão prontos? Alguém se opõe à leitura desse texto? Alguém se opõe a alguma leitura? O que eu vou pedir para vocês vão fazendo os comentários e a gente vai discutindo os comentários deste texto à medida que eles vão indo. Então, o que eu vou fazer até para poder facilitar a leitura? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui esse texto, cadê o meu OBS? Ô, caceta! Não, não o chat. Eu tô perdidaço no OBS, vocês não têm noção. Tá aqui, eu vou adicionar mais um Window Capture. Calma aí. macOS Screen Capture, chat, aqui, vou colocar aqui embaixo o chatzinho, para vocês ficarem se vendo, e aqui agora eu vou ler o texto do Betinho, tá bom? Então, vocês vão fazendo comentários, vão falando o que vocês querem dizer, vão comentando e vão indo, que a gente vai lá, tá bom? Então vamos ver o texto do Betinho Uma Pedra, Betinho Einstein. Pegar água e vamos embora. Será aconselhável que um não especialista em assuntos econômicos e sociais manifeste pontos de vista sobre socialismo? Por várias razões, eu acredito que sim. Calma aí, gente, rapidinho. Dá um segundinho. Dá um segundinho, já volto. Estão me ligando aqui, já volto. Pronto, aqui estou de volta. Desculpa, gente. O telefone tocou aqui, tive que atender. E eu não sei como mutar, tive que reconfigurar tudo aqui. Beleza. Vamos lá.
Será aconselhável que um não especialista em assuntos econômicos e sociais manifeste o ponto de vista sobre o socialismo? Eu acredito que sim. Comecemos considerando a questão pelo ponto de vista epistemológico, isto é, que analisa o próprio conhecimento científico. Poderia parecer que não houvesse diferenças metodológicas essenciais entre a astronomia e a ciência da economia. Nos dois campos, os cientistas tentam descobrir leis que sejam aceitáveis de modo generalizado para um determinado grupo de fenômenos com a finalidade de tornar compreensível a interconexão desses fenômenos do modo mais claro possível. Na realidade, diferenças metodológicas existem. No campo da economia, a descoberta de leis gerais é dificultada pela circunstância de que fenômenos econômicos observáveis são com frequência afetados por muitos fatores que é difícil avaliar separadamente. Então, o que o Einstein está falando aqui? Que uma diferença entre a astronomia ou a física e a economia é que na economia é muito mais difícil você separar os fenômenos para poder analisar um fenômeno como ele funciona. Você não consegue separar toda a física, todo o fenômeno exclusivo, para poder olhar unicamente ele na economia. E na astronomia, na física, você pode. Você consegue fazer um experimento onde você isola exatamente aquele fenômeno que está fazendo. E aí isso é um dos fatores que na física a gente acaba fazendo menos experimentos duplos cegos e na economia muito mais. Então esse é um primeiro fator que precisa ser entendido da diferença entre os dois. A física permite isso, a economia não. Tá? Então vamos lá. Além disso, como é bem sabido, a experiência acumulada desde o início do assim chamado período civilizado da história humana tem sido grandemente influenciada por fatores cuja natureza de nenhum modo é exclusivamente econômica. Por exemplo, a grande maioria dos estados da história deveu a sua existência à conquista. Os povos conquistadores estabeleceram... Calma aí, gente. Tá aqui. Os povos conquistadores estabeleceram a si mesmo, legal e economicamente, como a classe privilegiada do território conquistado, apossaram-se do monopólio da propriedade da terra e designaram uma classe sacerdotal a partir das suas próprias fileiras. Os sacerdotes, no controle da educação, fizeram da divisão da sociedade em classes uma instituição permanente, criando um sistema de valores pelo qual o comportamento social das pessoas passou a ser guiado, desde então, em grande medida, em nível inconsciente. E é muito louco aqui, porque, de novo, Einstein começa falando, ele não é um especialista em assuntos econômicos. Mas, nesse momento, o chat está cobrindo o texto. Ô, porra, eu tô ficando um velho mesmo. Não sei mais usar essa porra. Tá aqui. Agora tá direito, gente? Espero que agora seja direito. Porra, para de cobrir o texto, chat. Aqui. Ele fica indo e voltando. Que bizarro. Vamos ver se agora fica aqui. Então, é muito louco você perceber que o Einstein, ele é um cara que ele não tinha uma formação econômica, mas, em primeiro lugar, ele observa que existem fatores externos à teoria econômica que são importantes para explicar a teoria. Então, ali só, ele já se coloca a contraponto com o que muitos dos liberais hoje em dia fazem, que tratam a economia como se fosse uma ciência completamente separada e que pudesse formular lei. E a segunda coisa é que ele observa a materialidade das relações humanas para poder definir as questões econômicas. Então é muito louco, porque mesmo sem fazer isso, Einstein vai lá e olha o materialismo dialético e utiliza isso para poder fazer a análise dele, mesmo não sendo um economista, mesmo não sendo um historiador. E mostra que esse filho da puta é inteligente pra caralho, porque ele faz uma coisa que hoje em dia muito economista não consegue fazer e ele, sem ser economista, vai lá e faz. Então, o cara era diferenciado a princípio de tudo mesmo. Mas vamos lá.
Mas a tradição histórica começou ontem, por assim dizer. Em nenhum lugar nós superamos o fato que Thorstein Veblen chamou da fase predatória do desenvolvimento humano. Eu não sei quem que é esse mano aqui, perguntem para os historiadores aí, eu não sei quem que é. Os fatos econômicos observáveis pertencem a essa fase, e as leis que podemos derivar delas não são aplicáveis em outras fases. Como o verdadeiro propósito do socialismo é precisamente superar a fase predatória do desenvolvimento humano e avançar para além dela, a ciência econômica em seu estado atual pode esclarecer pouco sobre a sociedade socialista no futuro. E aqui, de novo, o tio Einstein está mostrando a questão das relações materiais, mostrando que a ciência econômica é baseada em relações materiais, e sem entender as relações materiais, a gente não pode utilizar a economia para poder fazer previsões sobre a sociedade do futuro. De novo, esse filho da puta era extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Incontáveis vozes vêm afirmando, já desde algum tempo, que a sociedade humana está passando por uma crise. Que a gente ouve isso até hoje. Muito foda. Que sua estabilidade foi gravemente abalada. É característico desta situação que os indivíduos se sintam indiferentes ou até mesmo hostis ao grupo ao que pertencem, seja o pequeno grupo ou o grupo de maior escala. Permitam-me recordar aqui uma experiência pessoal para ilustrar o que quero dizer. Não faz muito tempo, eu debatia com um homem inteligente e de boa disposição sobre a ameaça de mais uma guerra, o que, na minha opinião, poria em sério perigo a existência da humanidade. E observei que somente uma organização supranacional ofereceria proteção contra esse perigo. Neste ponto, o meu visitante me disse, com toda a calma e indiferença: mas por que você se opõe tão profundamente ao desaparecimento da raça humana? E isso aqui me pega muito, porque a gente que vive no Twitter, a gente faz essa brincadeirinha do vem meteoro, vem isso, tudo. Então é muito fácil você assumir essa percepção nihilista à sociedade quando o Einstein pega e fala sobre isso. E ele pega e mostra isso aqui. De novo, filha da puta inteligente pra caralho. Tenho certeza que apenas um século atrás ninguém teria declarado algo desse tipo. Eu discordo dele. Eu acho que com toda essa despreocupação. Um século atrás talvez não existisse como fazer isso, mas acredito ainda que pessoas pensariam sobre o fim da humanidade. Temos aí uma declaração de um homem que lutou em vão para alcançar um equilíbrio interior e mais ou menos perdeu a esperança de alcançá-lo. É expressão de uma dolorosa solidão e isolamento de que tanta gente sofre hoje em dia. Qual que é a causa? Existe uma saída? É fácil levantar perguntas, mas é difícil... Calma aí, um segundinho. Tá. É fácil levantar... Calma aí, deixa eu só mutar esse grupo aqui, porque o pessoal tá mandando mensagem pra cacete e tá difícil... Tá atrapalhando aqui. Tá aqui. Pronto, mutei o grupo aqui. É fácil levantar essas perguntas, mas é difícil respondê-las com qualquer grau de segurança. No entanto, eu preciso tentar, o melhor que puder, embora esteja consciente que nossos sentimentos e aspirações são muitas vezes contraditórios e obscuros e não podem ser expressos de nenhuma forma simples e fácil. O homem é ao mesmo tempo um ser solitário e um ser social. Eu sou mais solitário do que social, mas mesmo assim. Como ser solitário, ele tenta proteger sua própria existência e a dos que lhe são mais próximos, satisfazer seus desejos pessoais, desenvolver suas habilidades inatas. Como ser social, busca conquistar o reconhecimento e a afeição dos seus companheiros de humanidade, compartilhar de seus prazeres, confortá-los em sofrimentos, melhorar sua condição de vida. Somente a existência dessas diferentes aspirações, muitas vezes conflitantes, já responde pelo caráter especial de uma pessoa. E a sua combinação específica determina a medida que o indivíduo consegue, por um lado, alcançar um equilíbrio interior e, por outro lado, consegue contribuir para o bem-estar da sociedade. É bem possível que a intensidade relativa desses dois impulsos seja, em seu principal, determinada pela hereditariedade.
mas a personalidade que determina emergindo é formada em ampla medida pelo ambiente que acontece da pessoa se encontrar durante seu desenvolvimento, pela estrutura da sociedade que ela cresce, pela tradição da sociedade e pelo valor que a sociedade atribui a este ou aquele comportamento. Então aqui o Einstein está falando basicamente desse princípio que assim, a gente não é formado isoladamente, a gente existe numa sociedade, essa sociedade nos influencia e influencia um ao outro. Tá? Para o indivíduo humano, o conceito abstrato sociedade significa a soma de suas relações diretas e indiretas com seus contemporâneos e com todas as pessoas das gerações anteriores. O indivíduo é capaz de pensar, sentir, aspirar e trabalhar por si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele depende tanto da sociedade, em sua existência física, intelectual e emocional, que é impossível pensá-lo ou entendê-lo fora da moldura que é o contexto social. E aí é muito louco, porque aqui, de novo, a gente pega que o Betinho está percebendo uma coisa que até hoje, por exemplo, o Monark não percebeu. Que a gente não exige fora de um contexto social. A gente exige num contexto econômico social com toda a sociedade que nos cerca. A gente não consegue viver fora dele. A gente é um ser social e a gente depende da sociedade para viver. Eu estar aqui fazendo essa live só acontece porque uma porra de uma sociedade gigante está por trás, me mantendo, me dando as condições para que eu possa estar aqui fazendo hoje. Eu só aprendi as coisas que eu aprendi porque eu tive toda a chance de aprender sobre isso. E eu demorei muito tempo, demorei 38 anos da minha vida para poder aprender isso. Então, eu espero que muitos de vocês mais jovens aprendam isso mais cedo do que eu aprendi. Como eu falei, eu demorei 38 anos para poder aprender isso. E espero que vocês aprendam antes disso. É a sociedade que lhe proporciona comida, roupas, um lar, ferramentas do seu trabalho, a linguagem, as formas de expressar e a maior parte do conteúdo do pensamento. É muito louco, porque a linguagem, aquilo que a gente entende como linguagem, é um efeito social e só existe por causa que a gente vive numa sociedade. Então nem a linguagem que eu me uso para expressar com vocês existiria se a gente não vivesse numa sociedade. Como é que eu posso me declarar ser independente do resto? De novo, como o monarca, como os liberaizinhos aí de quinta série falam. Como? Como? É impossível. E a maior parte do conteúdo do pensamento. A sua vida se faz possível mediante o trabalho e as realizações de muitos milhões, passados e presentes, que estão escondidos por detrás da pequena palavra sociedade. É, o Xi e o Putin que protegeram o monarca para ser preso, mas depois eles tiraram a proteção, tanto que ele até perdeu a coisa com o Rumble. É evidente, portanto, que a dependência do indivíduo em relação à sociedade é um fato da natureza, que não pode ser abolido, tanto quanto é o caso de formigas e abelhas. No entanto, enquanto o inteiro processo de vida das formigas e abelhas é determinado nos mínimos detalhes por instintos hereditários rígidos, o padrão social e os interrelacionamentos dos humanos são altamente variáveis e suscetíveis a mudanças. E aqui é uma coisa muito louca. Einstein traz esse pensamento, que é um pensamento muito que nós adotamos na física, que é o que? Eu vou olhar um sistema, eu vou trazer as informações daquele sistema, mas eu vou entender as diferenças. Então a gente pode comparar o ser humano a abelhas e formigas, mas eu não posso me dizer que humanos são abelhas e formigas. Eu tenho que entender o que eu posso aproveitar desse sistema, aonde essa analogia é válida e aonde ela não é válida. Então ele pode ser ajudado como um toy model, como um modelo, a me entender aquilo, mas o modelo não é realidade, o modelo não me explica tudo, o modelo me ajuda a entender um pouco a realidade. No entanto, a memória, a capacidade de realizar novas combinações e o dom da comunicação verbal possibilitaram desenvolvimentos entre os seres humanos que não são ditados por necessidades biológicas. Tais desenvolvimentos se manifestam em tradições, instituições e organizações,
em literatura, realizações científicas e técnicas em obras de arte. Isso explica como acontece do ser humano ser capaz, em certo sentido, influir em sua vida mediante a sua própria conduta, e de que nesse processo o pensamento e a vontade conscientes consigam desempenhar um papel. E aqui é o que ele está mostrando. A gente, formigas, abelhas, eles são um modelo para a gente poder tentar entender aquilo. Eles são um toy model, eles não são a realidade. Eles são um modelo, eles não são uma explicação. E que, infelizmente, por exemplo, o meu querido amigo Átila fez um vídeo onde ele comete esse erro, onde ele iguala a humanidade a formigas e abelhas, e em vez de entender, que eu discordo profundamente, porque ele é uma explicação, é um toy model. E que muitas vezes a gente entende, eles são modelos para poder ajudar a entender a parte não humana da realização. O ser humano adquire ao nascer, e de novo, como Einstein, como esse filho da puta era inteligente, caralho, o cara, é uma área que não é a dele e ele faz um texto desse. Puta que pariu, filho da puta, o cara diferenciado totalmente. O ser humano adquire ao nascer, através da hereditariedade, uma constituição biológica que precisamos considerar determinada e inalterável, inclusive impulsos naturais que são característicos da espécie humana. Em acréscimos, ao longo de sua vida, ele adquire uma constituição cultural que ele adota da sociedade por meio da comunicação e de muitos outros tipos de influências. É a sua constituição cultural que está sujeita a mudanças com a passagem do tempo, que determina em vasta medida a relação entre o indivíduo e a sociedade. A antropologia moderna nos ensinou, através da investigação comparativa das culturas, chamadas de primitivas, que o comportamento social dos seres humanos pode diferir grandemente, dependendo dos padrões culturais e dos tipos de organização que predominam na sociedade. Ou seja, aqui o Betinho está falando que mesmo sociedades primitivas, entre aspas, diferem grandemente. O que significa, então, que o nosso impulso biológico não é tão grande para fazer que todos os humanos sejam iguais. Existem princípios culturais que determinam muito a nossa mudança. É que eu perdi onde a gente estava. Os que empenham em melhorar as condições humanas podem fundamentar suas esperanças nisso. Seres humanos não estão condenados por sua constituição biológica a aniquilarem uns aos outros, nem estar à mercê de um destino cruel auto-infligido. Se nos perguntarmos de que modo a estrutura da sociedade e a atitude cultural do ser humano deveriam ser mudados para tornar a vida tão satisfatória quanto possível, deveríamos estar sempre conscientes de que há certas condições que somos incapazes de modificar. Como já foi mencionado, para todos os efeitos práticos da natureza biológica do ser humano não é modificável. Então existem coisas da natureza que são naturais e a gente tem que aprender a viver com elas. A morte é uma delas. Outra é o trabalho. A necessidade de trabalho é uma necessidade natural. Então a gente tem que aprender que existem necessidades naturais que não são culturais. Elas são independentes do tipo de sociedade que a gente vai ter que fazer. Além disso, desenvolvimentos tecnológicos e demográficos dos últimos séculos criaram condições que estão aqui para ficar. As populações assentadas com considerável densidade, levando em conta os bens que estão dispensáveis para a continuidade de sua existência, tornam-se absolutamente indispensáveis uma extrema divisão de trabalho e um aparato produtivo altamente centralizado. Foi-se para o tempo que, olhando-se para trás, parece tão idílico, em que indivíduos ou grupos relativamente pequenos podiam ser completamente autossuficientes. Então aqui Einstein traz essa ideia da noção global e que sociedades devem interagir entre si. Há pouco exagero em dizer que a humanidade já constitui uma comunidade planetária de produção e consumo. Isso em 1949, imagina agora em 2023. Cheguei agora a um ponto em que posso indicar brevemente o que, para mim, constitui a essência da crise do nosso tempo. Refere-se à relação do indivíduo com a sociedade. E ainda é hoje em dia, né? O indivíduo se tornou mais consciente do que nunca de sua dependência da sociedade, mas sua experiência nessa dependência não é um bem positivo, um laço orgânico, uma força protetora, e sim é de uma ameaça a seus direitos naturais, ou até mesmo a sua existência econômica.
Além disso, o indivíduo está posicionado na sociedade de tal modo que os impulsos egoístas de sua constituição recebam reforço constante. Opa, monarque! Enquanto seus impulsos sociais, que por natureza já são mais fracos, se deterioram progressivamente. Todos os humanos, qualquer que seja a sua posição na sociedade, vêm sofrendo esse processo de deterioração. Prisioneiros do seu próprio tempo, egoísmo, sem saber disso, sentem-se inseguros, sozinhos e privados de todo o desfrute da vida que seja inocente, simples e não sofisticado. O ser humano somente pode encontrar sentido na vida, curta e arriscada, como é mediante a dedicação à sociedade. A anarquia econômica da sociedade capitalista, como existe hoje, é, na minha opinião, nossa, essa para mim é a melhor parte do texto de longe, assim. A anarquia econômica da sociedade capitalista é, como existe hoje, na minha opinião, a verdadeira fonte do mal. Eu falei lá no Gustavo que esse deveria ser o nome do texto. Não deveria se chamar Porque Socialismo, deveria se chamar A Verdadeira Fonte do Mal. Porque essa é a melhor parte do texto. Vemos diante de nós uma enorme comunidade de produtores cujos membros se empenham sem cessar em privar uns aos outros os frutos de seu trabalho coletivo. Não por força, mas em inteiro e fiel cumprimento de regras estabelecidas legalmente. A respeito disso, é importante dar-se conta do papel do fato de que os meios de produção, quer dizer, tudo que dá capacidade de produzir bens para consumidores, bem como bens de capital adicionais, possam ser de propriedade privada de indivíduos e que de fato sejam, em sua maior parte. E aqui ele pega aqui. É preciso dar-se conta que os bens de produção são, da sua maior parte, privados. Caralho, filha da puta não era só um físico, filha da puta era um... E além de tudo, quer dizer, além de ser um físico fenomenal, um matemático fenomenal, tem uma visão de sociedade inacreditável. O filho da puta escrevia bem. Vai se fuder, meu. Porra, tem gente que passou na fila da sorte 1000 vezes. Pelo bem da simplicidade, na discussão a seguir, eu chamaria ele de trabalhadores, todos aqueles que não têm parte da propriedade dos meios de produção. Ou seja, nós aqui. Isso não corresponde com exatidão ao uso costumeiro do termo. Mas ele está chamando de trabalhadores nós. É nós aqui. O proprietário dos meios de produção está em posição de comprar a força de trabalho de um trabalhador. Usando os meios de produção, o trabalhador produz novos bens, que se tornam propriedade do capitalista. Apropriação da mais-valia. O ponto de vista essencial desse processo é a relação entre o trabalhador que produz e aquilo que lhe pagam, ambos medidos em tempos de valor real. Na medida em que a contratação do trabalho é livre, o que o trabalhador recebe não é determinado pelo valor real dos bens que produz, de novo a apropriação da mais-valia, e sim por quais são suas necessidades mínimas, bem como a relação entre a demanda por força de trabalho por parte dos capitalistas e o número de trabalhadores que competem por empregos. É importante entender que nem mesmo na teoria o pagamento do trabalhador é determinado pelo valor do seu produto. E aqui ele põe esse ponto, né? Que nem mesmo nas teorias econômicas liberais o pagamento do trabalhador é determinado pelo trabalho do seu produto, pelo valor do seu produto. Capital privado tende a se concentrar em poucas mãos. A gente vê isso cada vez mais hoje em dia. Em parte devido à competição entre capitalistas, em parte porque o desenvolvimento tecnológico e o crescimento da divisão do trabalho estimulam a formação das unidades de produção maiores, em prejuízos das menores. E é muito louco porque isso é exatamente o que o nosso careca preferido está falando nesse livro aqui que eu estou lendo agora. O Lenin fala exatamente sobre isso nesse livro aqui, que ele fala que o capitalismo, nessa época, aqui, em 1918, 19, quando ele escreveu esse livro, estava entrando na sua fase imperialista, onde você tinha uma criação de monopólios cada vez maiores. E ele fala exatamente isso aqui nesse livro aqui.
O resultado desse desenvolvimento é uma oligarquia do capital privado, cujo enorme poder não pode ser efetivamente controlado sequer por uma sociedade politicamente, democraticamente organizada. Isso é assim porque os membros do corpo legislativo são selecionados por partidos políticos, que são amplamente financiados ou influenciados de algum outro modo por capitalistas privados que, para todos os propósitos práticos, separam o eleitorado da legislatura. E aqui pega um ponto, de novo, filha da puta, inteligente do caralho, que eu vejo muitas vezes falando, o problema é que eu vejo muita gente lá, os incéis que vão reclamar no meu Twitter, ficam falando, o problema são os políticos. E aqui o Einstein mostra que o problema não são os políticos. Os políticos são escolhidos pela classe burguesa para poder representar os seus interesses. Ai, caralho. Nossa, cada vez que eu leio esse texto eu tenho crises de síncope, de tão bom que é. A consequência é que os representantes do povo não protegem de fato e de modo suficiente os interesses dos setores menos privilegiados da população. Além disso, nas condições atuais, os capitalistas privados inevitavelmente controlam, direta ou indiretamente, as principais fontes de informação: imprensa, rádio, educação. Torna-se assim extremamente difícil para o cidadão individual e, de fato, impossível, na maioria dos casos, chegar a conclusões objetivas e fazer uso inteligente de seus direitos políticos. A situação predominante em uma economia baseada na propriedade privada de capital caracteriza-se, então, por dois princípios centrais. Primeiro, os meios de produção, capital, são possuídos privadamente. E os proprietários dispõem delas como acham melhor. Segundo, a contratação do trabalho é livre, isto é, não é regulada. É claro que não há sociedade capitalista pura nesse sentido. É um tópico que até a Renata, alguma coisa lá, eu vi uma peça, fala até hoje, né? Então, 80 anos depois. Vai cair nesse mesmo erro. Em especial, é preciso registrar que trabalhadores, através de longas e amargas lutas políticas, conseguiram assegurar uma forma um tanto melhorada de livre contrato de trabalho para algumas categorias de trabalhadores, graças aos comunistas, diz passagem, mas, tomada em seu conjunto, a economia atual não difere muito de um capitalismo puro. Essa deformação dos indivíduos eu considero o pior dos males do capitalismo. Isso pega um termo, e agora eu vou falar uma área que eu conheço muito pouco, porque eu estou estudando ainda, né? Que Engels e Marx definem como o Lumpenproletariat, que seria então o proletário que, em uso do seu ganho imediato, prefere trair a classe dele. Então, esses seriam as pessoas que lutam contra o interesse da classe. E é muito louco, porque quando você estuda a definição de Lumpenproletariat que Engels e Marx fizeram, você vê que aquela coisa que eles falam, que as pessoas dizem que Marx achava que o mundo era perfeito, não é verdade, porque ele próprio admite que existem pessoas que sempre vão lutar contra o interesse de sua classe. E aqui a gente está falando isso, e muitas vezes são esses políticos que vão lutar pelo seu interesse pessoal em vez do interesse geral da sua classe. Nosso sistema educacional inteiro sofre desse mal, que a gente acabou de ler sobre o Feynman lá. Uma atitude competitiva exagerada é inculcada no estudante, que, como preparação para a sua futura carreira, é treinado para idolatrar um sucesso aquisitivo. Estou convencido que existe apenas um caminho para eliminar esses graves males. E esse é o estabelecimento de uma economia socialista. Para quem fala que o Einstein não era socialista, está aqui o ponto que se todo o resto do texto não valeu, esse ponto já vale. Estou convencido que apenas um caminho para eliminar esses graves males. E esse é o estabelecimento de uma economia socialista, acompanhada por um sistema
orientado para objetivos sociais. Em uma economia tal, essa parte está estranha, em uma economia tal, os meios de produção são propriedades da própria sociedade e utilizados de modo planejado. Uma economia planejada que ajusta a produção às necessidades da comunidade. Distribuiria o trabalho a ser feito entre todos os capazes de trabalhar. Porque lembrando, o trabalho é uma condição natural, ele fala isso lá em cima. A gente não pode fugir da questão natural que o trabalho é uma questão biológica, a gente precisa trabalhar. E garantiria o sustento de cada homem, mulher e criança. A educação do indivíduo, além de desenvolver suas próprias habilidades inatas, se empenharia em desenvolver nele um senso de responsabilidade por seus companheiros de humanidade, em lugar da glorificação do poder e do sucesso, como os temas da sociedade atual. Ai, que filho da puta inteligente do caralho! Nossa senhora! Contudo, é preciso lembrar que uma economia planejada não é socialismo. Uma economia planejada pode ser acompanhada por uma escravidão completa do indivíduo. A realização do socialismo requer a solução de alguns problemas sociopolíticos extremamente difíceis. Como é possível, em face da centralização abrangente do poder político e econômico, impedir que a burocracia se torne toda poderosa e prepotente? Uma preocupação interessante. Como se podem proteger os direitos do indivíduo e garantir com isso o contrapeso democrático ao poder da burocracia? O Vinícius perguntou se eu já tive fôlego e tempo para ler Os Capitais. Eu não tive coragem ainda, Vinícius. Tá na minha lista de coisas a fazer, mas eu falei para um amigo meu, que é um dos meus mentores comunistas dessa semana, eu falei para ele que para mim ler O Capital é como ler o Relatividade Geral do Steven Weinberg. É um livro que quando você lê, você se torna meio que um samurai. Então é isso que eu estou tentando fazer. Assim, eu estou tentando criar XP o suficiente para poder garantir que eu tenho conhecimento para poder ler, porque hoje em dia eu não me sinto pronto para ler esse livro ainda. A clareza quanto às metas dos problemas do socialismo é da mais alta significação em nossa era de transição. Como na conjuntura atual, a discussão livre e sem barreiras desses problemas se tornou um grande tabu e considera a fundação desta um relevante ato de interesse público. E aqui chegamos ao final do texto. E esse filho da puta era muito inteligente. Puta que pariu. Que filho da puta inteligente. Vai se fuder. Vai se fuder, gente. Betinho era foda demais. Calma aí, que o